galera, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Vikings, a série do Fox Premium, que inclusive tá patrocinando esse vídeo. Caso você não saiba, a série é inspirada em muitos fatos reais e em lendas nórdicas. E hoje eu vou falar sobre quais foram algumas dessas inspirações. E por que eu tô falando dessa série agora? Porque Vikings está chegando na sua 6ª e última temporada. A estreia mundial vai ser no dia 5 de dezembro, com exclusividade no Fox Premium. Ou seja, pra você que já assistiu a série inteira, a batalha entre Ivar e Bjorn já tá aí. E se você quiser começar a ver a série ou se atualizar antes do começo da nova temporada, agora é o momento. Isso porque o Fox Premium tá com o sinal aberto entre os dias 22 e 25 de novembro. E durante esses dias tá rolando uma maratona de Vikings, tudo pra se preparar pro final. Então vem comigo pra saber mais sobre o que é história e o que é ficção em Vikings. Para começar, Vikings é uma série de drama histórico criada e escrita pelo Michael Hirst. Ela estreou no Canadá em 2013. E aí a gente já tem uma questão, que é o termo drama histórico. Isso já mostra que apesar de existir uma dramatização, existe ao menos um embasamento histórico por trás. Alguns personagens não têm registros históricos, mas alguns dos mais importantes são baseados em lendas nórdicas. Então vamos começar pelo Ragnar, pelo Ragnar, que afinal a série também começa com ele. Vikings é inspirada nas sagas Vikings de Ragnar Lothbrok, um dos maiores heróis das lendas nórdicas. E eu amo que o sobrenome do personagem também pode ser encontrado como Lodbrok, que quer dizer calças peludas. Esse apelido supostamente teria sido porque ele, quando tentou capturar uma serpente, estava usando uma roupa diferentona, meio peluda, e aí começaram a chamar ele assim. Aí lá no século XIII foram escritos 44 manuscritos que juntos se tornaram a saga de Ragnar Calças Peludas. E as sagas eram conjuntos de histórias escritas na época da Idade Média. É lá que a gente encontra muitas das referências do Ragnar como figura histórica, por mais que existam várias controvérsias sobre o que aconteceu de verdade ou não. Na série, o Ragnar é um fazendeiro que se diz descendente do deus Odin, que é o deus principal da mitologia nórdica. E ele se torna conde de Kerregat depois de matar o antigo conde, que era o Haraldsson. Ele é um guerreiro muito habilidoso, um líder, tanto que depois se torna o rei da Dinamarca. E assim, por mais que ele tenha a reputação de ser um homem duro, um homem brutal, o Ragnar tem um lado curioso que busca conhecer outras culturas. E o personagem Ragnar foi inspirado numa figura histórica que era um rei viking chamado Ragnar mesmo. Esse rei ficou famoso por ter atacado a Inglaterra e a França várias vezes ali na época do século IX. E ele era muito citado em poemas e em lendas nórdicas. Mas assim, será que esse tal rei Ragnar da vida real existiu mesmo? Tem vários historiadores que dizem que não existem muitas provas mesmo da existência do Ragnar. E que na verdade essa imagem histórica foi montada a partir de vários outros guerreiros. Um deles seria um viking chamado Redinherus, ou Redinherus, não sei como pronuncia, digam aí nos comentários, que foi um cara que invadiu Paris, e também teve um rei chamado Reginfrid, que dominava parte da Dinamarca. Tem historiadores que acham que o Ragnar poderia ter sido filho de outro cara muito famoso, o Sigurd-Ring, que era um rei sueco lendário, que governou por muitos anos, até ficar bem velhinho. E além disso tudo, as lendas dizem que o Ragnar se casou 3 vezes, e que as suas esposas foram Lagertha, Thora e Aslog. E olha só, essas 3 personagens apareceram na série, mas a Thora é uma personagem bem menor do que as outras. E o envolvimento dela mesmo é com o Hvitserk, que é o segundo filho do Ragnar com a Aslog. E o ataque mais famoso do Ragnar histórico, ou de um desses caras em que ele foi inspirado, foi no ano de 845 e ficou conhecido como Cerco a Paris. Nesse cerco, Ragnar tinha liderado um exército e uma frota de 120 navios. O rei franco da época, o Carlos II, até tentou conter a invasão, mas ele recuou quando metade dos seus homens já tinham morrido. E aí Paris foi tomada e pilhada pelo Ragnar, que ocupou a cidade e só saiu de lá depois que pagaram um resgate pra ele ir embora. Pagaram 7.000 libras francesas pra ele. E esse momento histórico foi retratado pela série na 3ª temporada. E agora vamos pra Lagertha, que é uma das personagens mais importantes da série, e ela também foi inspirada numa Lagertha histórica. Na série, ela é a primeira esposa do Ragnar e também é a sua escudeira. Aí quando ela se separa do Ragnar, ela vira condessa em Hedeby, na Alemanha, e passa a ser chamada de Condessa Ingstad. E aí agora, na vida real, a gente tem a Lagertha histórica, que foi a esposa do Ragnar, e também foi escudeira dele, mas tem uma diferença, que ela dominou um território que hoje é a Noruega. A história dela é registrada em algumas passagens no 9º livro de Gesta Danorum, que é uma obra histórica dinamarquesa do século XII. A Lagertha começou a lutar quando o Fro, que era rei da Suécia, invadiu a Noruega e matou o rei norueguês chamado Siward. O Fro, para humilhar as mulheres da família do rei, colocou
todas elas em um bordel. Só que o Siward, que era esse rei que tinha sido morto, tinha um neto, que era o Ragnar. E quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido, ele foi lá pra vingar o seu avô. E foi no meio dessa treta toda que ele conheceu a Lagertha. Intenso, né, gente? Tem muitos historiadores que consideram tudo que a gente sabe sobre a Lagertha como algo majoritariamente fictício. Tem até uma personagem com o mesmo nome que aparece em algumas sagas do século VI. Mas, convenhamos, a gente prefere imaginar que a Lagertha tenha realmente existido, né? E o Rollo? Na série, ele é irmão do Ragnar, e ele também é um ótimo guerreiro, também é muito brutal, mas ele sempre fica meio à sombra do irmão, então aquele amor, ao longo dos episódios, vai se tornando aos poucos uma inveja. E o Rollo também é inspirado em uma figura histórica, que ficou conhecido como Gangrolf. Ele foi um viking que se tornou o primeiro governante de uma região chamada Normandia, que fica no norte da França. O Rollo é uma figura muito conhecida na história nórdica, mas ele não tem nenhum parentesco com o Ragnar. E a história dele na vida real também teria ficado muito mais calminha depois. Porque ele faz um cerco na cidade de Chartres, na França, lá no ano de 911. E aí lembra que o Ragnar fez o cerco e tiveram que pagar pra ele ir embora? Nesse caso, pagaram de uma forma diferente. Quando o rei da França Ocidental foi negociar o fim desse cerco, ele cedeu terras pro Rollo. Então, além de concluir esse cerco, eles iriam embora de lá, isso garantiria proteção para conflitos no futuro. Então, o Rollo ficou responsável por essa região que veio a se chamar Normandia. Ele administrou tudo por ali até pelo menos o ano de 928 e depois foi sucedido pelo seu filho. Aliás, o nome Normandia vem de Homens do Norte, já que o Rollo levou vários vikings para se assentarem lá naquela região. E o Floki, hein? Esse personagem é menos baseado em figuras históricas do que os outros que eu falei até agora. Na série, ele é um construtor de navios, é amigo do Ragnar e ele também se diz descendente do deus Loki, que também é um deus muito conhecido da mitologia nórdica. Aí assim, caso você não tenha visto a 5ª temporada, eu vou falar um mini spoiler aqui, então eu vou deixar aqui o tempo pra você pular, caso queira, tá bom? Ok, então o que acontece na 5ª temporada? O Floki encontra a Islândia e acredita que está em Asgard. Foi spoiler muito rápido só pra vocês entenderem o que tem a ver com a figura histórica. O personagem histórico em que ele se baseia está escrito aqui na tela, pois não consigo pronunciar o sobrenome dele, inclusive aceito dicas, mas esse cara nasceu no século IX e ele foi o primeiro nórdico que navegou por vontade própria até a Islândia. Não existe uma data muito exata de quando ele chegou lá, mas dizem que ele navegou junto com a esposa e com seus 2 filhos. E quando ele chegou lá, ele não deu muito valor não, porque parecia que era um lugar que só tinha gelo, basicamente. Então, quando ele voltou pra Noruega, ele contou lá pra todos os colegas dele, lá não é muito legal não, tem nada de bom. E o que eu acho muito doido é que mesmo assim, ele volta pra lá e vive lá até o fim de seus dias. Então, talvez ele só não quisesse muita companhia, não quis fazer muita propaganda pra não ir muita gente pra lá. Agora vamos para a segunda esposa do Ragnar, que é a Oslog. Ela diz ser filha de uma valquíria e um caçador de dragões. Assim como na série, a Oslog nas lendas também foi esposa do Ragnar, só que ela seria a 3ª esposa em vez de ser a 2ª, como é mostrado na série. E dizem que o pai da Oslog, que se chamava Sigurd, matou um dragão, por isso ele se tornou um herói muito conhecido nas mitologias. Por exemplo, na mitologia alemã, ele é conhecido como Siegfried. E se você já ouviu esse nome, é porque ele é muito conhecido. Ele é o cara da Canção dos Nibelungos, daquele ciclo de óperas O Anel do Nibelungo, do Richard Wagner e muito mais. Sabe aquele meme? A menina que você gosta, o pai dela, o irmão dela, não sei o quê, e aí tipo, você é um ninguém ninguém, assim? Então, a Oslog é muito figura lendária, assim, sabe? Olha o pai dela. Mas ao mesmo tempo, se você é o Ragnar, acho que você não tem que se preocupar tanto assim com esse meme. Mas a Oslog, historicamente, perdeu os pais muito nova. E aí o pai adotivo dela fez uma harpa muito grande que desse pra escondê-la lá dentro. E ele podia viajar por aí como um pobre tocador de harpa, carregando a Oslog escondida ali. Isso tudo porque ele tinha medo dela acabar sofrendo algum mal. Só que no fim das contas, em uma das paradas que eles fizeram na Noruega, o pai dela foi morto e os assassinos gostaram da Oslog e meio que adotaram ela. É estranho. Um tempo depois, ela foi descoberta pelos homens do Ragnar e eles ficaram atordoados com a beleza dela. O Ragnar ficou muito curioso e ele quis conhecer a Oslog e também testar a inteligência dela. Ele ordenou pra ela que não chegasse nem vestida, nem despida, nem jejuando e nem comendo, e nem sozinha, nem desacompanhada. Então a Oslog chegou vestida com uma rede, mordendo uma cebola e com um cachorro junto com ela. O Ragnar ficou impressionadíssimo e pediu pra se casar com ela, e ela recusou até que ele cumprisse a missão dele na Noruega. Mais um momentinho de spoiler que você pode pular pra esse tempo aqui. Então, tem um momento em que a Lagertha mata a Oslog. Nisso, o Ivar promete vingança e vira o rei de Kattegat, mas historicamente não existe nenhum relato sobre a Lagertha real ter conhecido pessoalmente a Oslog, ou muito menos ter matado
matado ela. O rei Horik, que foi derrotado pelo Ragnar, também foi baseado numa figura histórica, Horik I. Ele originalmente era da Dinamarca e governou ali a região de 813 até 854. Só que a primeira metade do reinado dele foi dividida com Harald Klek, que também era um nobre dinamarquês, em teoria para que se evitassem os conflitos. E olha só que doideira, historicamente tinha um comandante desse rei Horik que se chamava Ragnar. Então, em alguns relatos, retrataram ele como se ele fosse o Ragnar viking que a gente conhece, mas não tem muito como provar que eles eram a mesma pessoa. E agora um personagem queridinho de muitos de vocês que eu sei, que é Bjorn Ironside. Ele na série é filho do Ragnar com a Lagertha, mas a figura histórica que ele é baseado é filho do Ragnar com a Oslog. E na série ele recebe esse apelido Ironside durante uma batalha deles contra os saxões. Depois ele recebeu uma poção mágica da mãe, ele se torna invulnerável em batalha. Na versão histórica, o Bjorn foi um guerreiro viking do século IX, que acabou se tornando rei da Suécia. Ele atacou muitas regiões europeias, tipo o que hoje a gente conhece como Espanha, França, Itália. Aliás, falando em Itália, tem uma história muito doida do Bjorn, que até foi adaptada na série, mas de outro jeito. Basicamente, Bjorn estava lá em seu leito de morte e mandou uma carta para os bispos de Luna, falando que ele tinha se convertido ao cristianismo. Aí os bispos se apiedaram disso e deixaram que alguns vikings entrassem na cidade com o caixão dele, mas era tudo um plano do Bjorn. Ele não estava morto coisa nenhuma e saiu ali vivão do caixão assim que ele entrou na cidade. E aí ele conseguiu conquistar a Luna, que ele já tinha tentado várias vezes antes e falhado. E aí na série tem uma cena muito parecida no final da terceira temporada, mas quem se finge de morto nessa adaptação é o próprio Ragnar. E também não é na cidade de Luna, mas é em Paris. Já que eu falei do Bjorn, vamos falar do Ivar. Ivar the Boneless, que na série é o quarto filho do Ragnar com a Oslog. E ele também é o filho mais violento deles. Além disso, ele nasceu com algumas deficiências que fizeram com que ele ganhasse o apelido de Boneless, que quer dizer sem ossos. Ele nasceu com problemas nas pernas, não pode andar, é impotente, e ele acaba sendo mais instável que os irmãos. Ele tenta parecer que é alguém super seguro e tudo mais, mas na verdade ele é super inseguro e sente que só a mãe dele o ama de verdade. E agora vamos pro Ivar da história. Ele teria sido o filho mais velho da Oslog com o Ragnar. As descrições diziam mesmo que ele não tinha ossos em seu corpo, mas ele era muito reconhecido por ser um mestre estrategista. Tem uma história que diz que o Ivar teria nascido sem ossos por causa de uma maldição. Isso porque o Ragnar e a Oslog precisariam esperar 3 dias para consumar o casamento depois que ele voltou da Inglaterra, mas eles não esperaram e aí o filho teria nascido amaldiçoado. Outro personagem que foi inspirado em uma figura histórica é o Sigurd, que é o terceiro filho do Ragnar com a Oslog. Agora um mini spoiler que você pode pular indo pra esse momento aqui. Na série, o Sigurd é morto pelo Ivar depois de anos de bullying com o irmão. Isso acontece lá na 4ª temporada. E o Sigurd é conhecido por Sigurd Snake in the Eye, que seria cobra no olho. Esse apelido vem por causa de uma marca que ele teria no olho que parece uma cobra. Também é um apelido que aparece na figura histórica. E a gente não sabe tanto assim sobre ele, além do apelido. A gente sabe que depois que o Ragnar morreu, historicamente, o Sigurd herdou várias terras na Dinamarca, na Suécia, mas é meio que isso. Saindo um pouquinho da família principal agora, a gente tem o El, que reinava sobre um dos reinos antigos da Inglaterra, a Nortúmbria, que é uma das vítimas aí de ataques do Ragnar. O El é baseado em um rei que existiu mesmo e que governava essa mesma região. A série é bem ok na representação dele, do que a gente sabe historicamente. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais disso na parte de spoilers daqui a pouco. Mas além dos personagens em si, tem vários fatos, né, vários embates que rolaram nessa saga do Ragnar e da família dele, que foram relatados durante a história e adaptados pra série. E agora tem um spoilerzão que você pode pular indo pra esse timestamp aqui. Então, na série, o Ragnar morre na 4ª temporada, quando ele é jogado num fosso pelo Rei Ela. Já a versão histórica do Ragnar, Rei Ela capturou o Ragnar e o sentenciou por todos os crimes que ele cometeu contra a Inglaterra. Aí, depois da morte, os filhos do Ragnar lideram um exército viking pra se vingar. E aí, no registro histórico do Rei Ela, existem 2 versões sobre como ele morreu. Uma é o que a gente viu na série mesmo, com um método chamado Águia Sangrenta, que é uma tortura feita em homenagem ao deus Odin. Só que na série, ainda por cima, quem executa esse método é o próprio Bjorn. Mas tem uma outra versão de que o Rei Ela teria morrido de disenteria, enquanto ele estava na Dinamarca, um pouco depois do cerco a Paris. Nessa versão, a vingança dos filhos do Ragnar nunca teria acontecido. E é uma morte bem menos glamurosa, né? Mesmo com todas essas referências, olha, eu falei muita coisa aqui, alguns críticos apontaram algumas falhas da série na representação da sociedade viking. Uma delas foi o governo viking, que foi representado pelo Conde Haraldsson, porque foi mostrado como algo mais autocrático e não democrático, que é o que seria mais correto. Além disso, dizem que os escandinavos sabiam muito mais sobre a existência da Inglaterra e da Irlanda do
que é mostrado na série. A maneira como representaram o cristianismo também causou um pouco de polêmica entre os historiadores. Isso porque lá no quarto episódio da segunda temporada, o bispo de Wessex usa a crucificação. E assim, historicamente falando, a crucificação já não seria uma prática utilizada naquela época, porque ela foi proibida pelo imperador Constantino lá em 337 depois de Cristo. E isso foi séculos antes da época em que se passa Vikings. Mas como eu falei lá no começo, a série é um drama histórico. Então a ideia é usar uma base histórica para construir um enredo que envolva a gente, né? E eu acho que funciona bastante. O que vocês acham? Aqui eu falei de algumas das referências históricas de Vikings, mas tem muito mais. Se você lembrar de alguma, diz aí nos comentários. E não se esqueçam que a próxima e última temporada de Vikings estreia só no Fox Premium no dia 5 de dezembro. Aproveita que o canal tá com o sinal aberto até dia 25 e faz a maratona de Vikings pra se lembrar de tudo que acontece. Se você gostou, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima!